Aula número 4, potencial elétrico. O que é um potencial elétrico? É a capacidade do campo elétrico realizar um trabalho. O trabalho é representado pela letra W e nós temos que trabalho é força vezes deslocamento e está aqui em laranja para a gente relembrar. Bom, o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Daqui a pouco a gente já vai comentar como que a gente tem que tratá-lo. Aqui eu tenho uma carga geradora, não é? E no ponto P eu tenho uma outra carga de prova Q. Bom, como as cargas são de mesmos sinais, tem uma força de repulsão que está em vermelho. E eu tenho o campo elétrico devido à carga geradora. Se o potencial elétrico é a capacidade do campo elétrico realizar trabalho, imagina se eu aumentar o valor da carga de prova. Consequentemente, o campo elétrico aumenta, a força elétrica aumenta e aumenta o trabalho. Consequentemente, o meu potencial elétrico aumenta. Por isso que potencial elétrico é diretamente proporcional à carga geradora. Outra coisa que influencia é a distância. Observe pela forma que a distância e o potencial são inversamente proporcionais. Por quê? Porque se eu aumentar essa distância entre as cargas, a força elétrica diminui. Diminuindo a força elétrica, diminui o campo elétrico e vai realizar menos trabalho, porque depende da força. Consequentemente, o potencial vai ser menor. Então, aumentando a distância, diminui o potencial, são grandezas inversamente proporcionais. Para mim ter esse sinal de igualdade, eu tenho que ter uma constante de proporcionalidade, que é a constante eletrostática do meio, que para o vácuo é o valor conhecido de 9 vezes 10 na 9, newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Bom, falamos no início da aula que o potencial elétrico era uma grandeza escalar. Então, grandezas escalares, os sinais me interessam. Uma carga positiva sempre vai me dar um potencial positivo. E uma carga negativa sempre vai me dar um potencial negativo. A unidade de potencial elétrico é o volts. Provavelmente vocês já ouviram falar em 127 volts, 220 volts. Isto é diferença de potencial, que na eletrodinâmica nós vamos chamar de tensão elétrica. Bom, se o potencial elétrico depende do campo elétrico, nós vamos pegar um campo elétrico para analisar. Pessoal, observe esta figura. Eu tenho um campo elétrico uniforme, de uma placa positiva para uma placa negativa. Nós sabemos que o campo sempre é de mais para menos. O que temos que associar que o terminal positivo é de maior potencial. Olha um V grande, potencial grande. Já o terminal negativo é de um potencial menor. Então observe que o mais é um potencial maior e o menos é um potencial menor. Marcamos alguns pontos dentro do campo elétrico, A, B, C, D, E e F. O que nós verificamos? Que o maior potencial é o ponto A. Por quê? Porque está mais perto do lado positivo. O menor potencial quem é? E e F. Ah, mas por que o E e o F? Porque eles estão alinhados, eles têm o mesmo potencial e é o menor do nosso exemplo. Observe a relação abaixo, o potencial de A é maior do que de B, porque está mais perto do lado positivo. Mas o potencial de B e C são iguais, porque eles estão na mesma linha que foi colocada em verde. E o potencial de C é maior do que o de D é maior do que o de E o E e o F são iguais, que são os menores potenciais. Bom, nós temos aqui o que nós chamamos de diferença de potencial, certo? A diferença de potencial entre dois pontos é o potencial de um ponto menos o outro. A diferença de potencial de AB é o potencial de A menos o potencial de B. No desenho acima, cada ponto traçamos uma linha e esta linha tem um valor de potencial. O ponto A tem um potencial de 10 volts positivos, B e C potencial de 5 positivo, o ponto D potencial de 0 volts e o ponto E e F potencial de menos 5. Então, quando eu vou fazer uma diferença de potencial entre os pontos A e B, eu vou pegar o potencial de A, que é 10, menos o potencial de B, que é 5. 10 menos 5 vai dar mais 5 volts. A diferença de potencial entre B e C vai ser o potencial de A menos o potencial de C. Potencial de A, olho lá na figura acima, 10 volts, menos o potencial de C, que é 5. 10 menos 5 deu 5 volts. Observe que a diferença de potencial de A e B e de A e C deram iguais. Por quê? Porque B e C têm o mesmo potencial. Já a diferença de potencial entre A e D, potencial de A menos o potencial de D. Potencial de A é 10,
Olhem a figura lá acima. E o potencial de D é 0. 10 menos 0, 10 volts. Observe que os pontos começaram a se afastar do ponto A e a diferença de potencial também foi aumentando. Então, conforme aumenta a distância entre as superfícies equipotenciais, que são essas linhas que já vamos estudar na sequência, aumenta o campo elétrico. Então, a diferença de potencial depende da distância entre as superfícies equipotenciais. E para mim ter um sinal de igualdade, eu tenho que ter uma constante. Nesse caso, o que é constante é o meu campo elétrico. Então, nós temos aqui a diferença de potencial entre os pontos A e E. Ó, a distância maior ainda. 10 menos 5 volts, isto menos com menos vai dar mais, vai dar 15 volts. A diferença de potencial de A até E vai ser mais 15 volts. Depois se coloca ali a diferença de potencial de EA. Daí o aluno olha aqui, é quase a mesma coisa. Diferença de potencial de AE deu 15 volts. Diferença de potencial de EA vai ser menos 5, que é o potencial de E, menos 10 do potencial de A vai dar menos 15. Observe que deu o mesmo valor, porque um é a diferença de potencial de AE e outro de EA. Só foi invertida as letrinhas e troca o sinal da diferença de potencial. Isto serve se um exercício te dá a diferença de potencial entre A e B de mais 200 volts, se eu quiser saber a diferença de potencial de BA, vai ser menos 200 volts. Trocou as letrinhas, trocou o sinal da diferença de potencial. Voltando para essas linhas, que elas passam perpendicular ao campo elétrico, observe o sinal de perpendicular em laranja, esse quadradinho com pontinho dentro, são chamadas de superfícies equipotenciais. O que significa uma superfície equipotencial? Superfície é uma linha equi, de mesmo potencial. Pegamos uma carga geradora positiva. Observe que o campo elétrico é de afastamento. As linhas com as setas representam o campo elétrico de afastamento. Temos duas superfícies equipotenciais, uma em verde e a outra em vermelho. Observe que o ponto A e o ponto B estão na linha em verde. Se é uma superfície equipotencial, significa que o potencial de A e o potencial de B são iguais. Já na linha vermelha eu tenho o ponto C e o ponto D. Então eles também têm o mesmo potencial. O potencial de C e D são iguais. Eu tenho que o potencial de A e B é maior do que o de C e D, porque o A e B estão mais próximos do positivo, que é o maior potencial. Como que isso é cobrado no exercício? Se eu tenho uma linha de campo elétrico, que é representada por essa seta, uma linha de campo elétrico, eu quero saber os potenciais de B, C e A. Quem é que é maior, quem é que é menor? Observe, em verde são pensamentos. O aluno vai pensar que uma linha de campo elétrico sai do mais e vai para o menos. O mais tem o maior potencial e o menos o menor potencial. Consequentemente, quem tem o maior potencial é o ponto B, que está mais perto do positivo. Então, o potencial de B é maior do que o de C, que é maior do que o de A. Bom, depois nós temos a grandeza trabalho elétrico, certo? Então eu tenho uma carga geradora Q. Essa carga geradora vai me produzir um potencial elétrico no ponto A e um potencial elétrico no ponto B. Como nós já vimos, esse potencial elétrico é KQ sobre D. Bom, esta carga que é colocada no ponto A sofre uma força F, que está em vermelho no nosso desenho. E ela se desloca, por isso que vai ter trabalho, para um ponto B. Só que daí aumenta a distância e a força elétrica diminui, ou seja, a força elétrica ela é variável. Daí quando se pede o trabalho, o aluno lembra que trabalho é força vezes deslocamento. Mas a formulazinha que trabalha força vezes deslocamento é para força constante. Quando a minha força é variável, porque a força elétrica em relação à distância obedece à lei de Coulomb, então dá esta curva, o trabalho é a área debaixo do gráfico. Bom, a área debaixo desse gráfico teria que fazer por integral, só que não se aprende integrais no ensino médio. Então a gente vai direto para a fórmula, fazendo a integral, chegaríamos que o trabalho para levar a carga do ponto A até o ponto B é a carga transportada, nesse caso é o Q minúsculo, vezes a diferença de potencial entre os pontos A e o ponto B. Como é que se faz uma diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B? A diferença de potencial entre A e B é o potencial de A menos o potencial de B. Caso não seja dados os potenciais dos pontos A e B,
a gente vai calcular quanto vale o potencial no ponto A, KQ sobre dA. Olha o desenho acima ali, qual é a distância dA. Tá? É a distância da carga até o ponto A. E o potencial no ponto B vai ser KQ dividido por dB. Bom, para o Enem, o que aparece mais é essa partezinha da matéria. Condutor em equilíbrio eletrostático. Como assim? Pessoal, condutor é aqueles materiais que as cargas se movimentam com facilidade. Em equilíbrio, elas já estão estáticas. Observe que num condutor as cargas ficam na superfície. O que nós temos aqui? A distribuição das cargas na superfície. Mas observe que ela não é uniforme, essa distribuição de cargas. Nós temos uma concentração maior de cargas na ponta. Isso é chamado de poder das pontas. Então, num determinado corpo condutor, as cargas ficam na superfície, mas vamos ter uma densidade maior das cargas nas pontas. Bom, como o excesso de cargas fica na superfície, o campo elétrico no interior do condutor é igual a zero. Parte prática para a aplicação principalmente do Enem. Quando se entra dentro do elevador, que é um condutor, o campo elétrico lá dentro é zero e o nosso celular para de funcionar. Bom, professor, mas o que tem a ver o celular com o campo elétrico? Nossos celulares funcionam com micro-ondas, que são ondas eletromagnéticas. E uma onda eletromagnética é formada por dois campos, um elétrico e um magnético, variável e perpendicular entre si. Se o campo elétrico é zero, não temos essa onda eletromagnética e o nosso celular não funciona no interior de um condutor eletrostático, certo? Mas os pontos lá dentro, todos eles têm o mesmo potencial. Observe o ponto A, o ponto B, o ponto C e na superfície também o ponto D e o ponto E. Então nós temos que o potencial do ponto A, olhem o desenho, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E, eles são iguais. Já o campo elétrico na superfície existe. Por quê? Porque eu tenho carga elétrica na superfície. Como a carga é positiva, o campo é de afastamento. Observe que esses campos elétricos são perpendiculares à superfície. Então, em resumo, nós temos dentro o campo elétrico é zero e o potencial é constante. No lado de fora, o campo elétrico ele é perpendicular à superfície. Agora vamos para uma aplicação do poder das pontas, que é um fenômeno que acontece na atmosfera, que são as descargas atmosféricas, ou simplesmente os raios. Num dia de temporal, as nuvens ficam carregadas. O mais comum é separar as cargas e a parte de baixo ficar positiva e a parte de cima negativa. Bom, se a parte de baixo da nuvem fica positiva, por indução ela vai puxar cargas negativas da Terra. Só que a distribuição vai ficar nas pontas. Se tivesse apenas o indivíduo num campo liso, esse seria a maior ponta e as cargas se acumulariam nesse indivíduo. Como nós temos prédios mais altos, então vai ter acúmulo de carga nos prédios mais altos. E para proteger os prédios nós utilizamos os para-raios. O para-raio ele é aterrado. Então, quando tem a indução pelo fato da nuvem ser carregada positivamente, puxam as cargas negativas para o para-raio. Estas cargas não sobem ligeiramente para a nuvem. Por quê? Porque o ar ele é isolante. O ar é isolante. Só que como a nuvem está carregada positivamente e o para-raio negativamente, surge um campo elétrico. E conforme vai aumentando o temporal, esse número de cargas vai aumentando o campo elétrico. O campo elétrico aumenta tanto que chega um momento que ele consegue deslocar as cargas no ar. Ou seja, o ar deixa de ser isolante e passa a ser condutor. A esse fenômeno se diz que rompeu a rigidez dielétrica do meio. Bom, primeiro a palavra dielétrica é isolamento. Então, na realidade, rompeu o isolamento do meio. Quem é o meio? É o ar. Quando rompe o isolamento do meio, ele passa a ser condutor e as cargas que estavam acumuladas na ponta do para-raio acabam subindo para a nuvem no nosso exemplo.